Two important principles that we must always keep in mind. Os nossos dois princípios muito importantes que nós precisamos sempre manter em mente. So if you don't get anything else this week, I want you to get two important principles. Ou seja, se vocês não guardarem mais nada dessa semana, eu quero que vocês guardem pelo menos esses dois princípios importantes. First is that this life is not all about you. Em primeiro lugar, essa vida aqui, enquanto estamos na Terra, não gira em torno de você. God did not put you in this world to please yourself. Deus não te colocou nesse mundo para você agradar a si mesmo. God has not called us to pleasure, Deus não nos chamou para o prazer, to comfort, o conforto, to ease, para a facilidade, to success. para o sucesso. We are here to please God. Estamos aqui para agradar a Deus. So first, you're not here for yourself. Então, em primeiro lugar, você não está aqui para si mesmo. Secondly, we are here to please God. E em segundo lugar, nós estamos aqui para agradar a Deus. Remember where we started the first night? Lembra-se da maneira como começamos na primeira noite. The goal of our life, the focus of our life has got to be on pleasing God. O foco, o alvo da nossa vida tem que ser agradar a Deus. And so he says we make it our goal. E assim, ele diz que nos esforçamos. This is where we put the emphasis. E é aqui que nós colocamos a ênfase. This is where we need to put the value. E é aqui que nós temos que colocar o valor. What is the thing that you value most in life? O que é que você mais valoriza na vida? And that's the word here, our aim, our goal. E é essa palavra que aparece aqui por nos esforçarmos, que significa o nosso alvo. It's talking about what you give the most value in your life. Isso trata-se do que você mais valoriza na sua vida. And you are to love this value. E você precisa amar este valor. And that is to be pleasing to the Lord. E esse valor é ser agradável a Deus. Or as we saw in Colossians 1:10, Ou como vimos em Colossenses 1:10, that you may walk worthy of the Lord to please him in all respects. a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. In order to do this, we have to get eyes off from self. E para fazer isso, nós temos que tirar a atenção de nós mesmos, Because you will always disappoint yourself. porque você sempre vai se desapontar a si mesmo. And you must get your eyes off from people because they will always disappoint you. E também deixar de prestar atenção nas pessoas, porque elas também vão te desapontar. And we need to have our focus upon the Lord Jesus Christ. E nós temos que colocar o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. As he says in Hebrews 12:2, Como ele diz em Hebreus 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. We've got to be focused on the Lord Jesus Christ. Temos que colocar o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. Now this says, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of E God. diz aqui que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus endured the cross. Jesus suportou a cruz. Why? Por quê? Because he was looking beyond the cross to the ultimate goal. Porque ele estava olhando e vendo, vislumbrando além da cruz, o alvo maior, That he might fulfill the purpose of the Father.
para que ele pudesse levar a cabo o propósito do Pai. And so in verse 3 he says, consider him. E assim no verso 3 ele diz, considere ele. You need to be thinking about the Lord Jesus Christ. Você precisa estar com o pensamento no Senhor Jesus Cristo. Think about this. Pense nisso. Think about what he did on the cross. Pense no que ele fez na cruz. He endured such hostility from sinners against himself. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus endured the greatest of all suffering. O Senhor Jesus suportou o maior de todos os sofrimentos. In one sense, we cannot begin to even comprehend the tremendous suffering that he endured in order to provide our salvation. Num certo sentido, a gente não é capaz nem de começar a imaginar o tremendo sofrimento que ele passou para poder prover para nós a salvação. But he's saying here, if you don't keep your focus on the Lord, then you are going to become weary and faint in your mind. E ele diz, se você não manter o seu foco nele, você vai começar a ficar fraco e não vai sustentar-se na sua mente. You're going to lose the battle. Vai perder a batalha. And you're going to lose your stability in life as well as your peace and joy. E vai perder a estabilidade na vida, além da sua paz e alegria. And I think many times people say, okay, so I'll trust the Lord. What good will that do? E eu acho que muitas vezes as pessoas pensam assim, muito bem, eu vou colocar a minha confiança no Senhor. E o que é que isso vai me trazer de bom? And many times people say, nothing will ever change. E muitas vezes as pessoas dizem, nada jamais mudará. I went to church, it didn't help. Eu fui para a igreja, não ajudou. I started reading my Bible, it didn't change anything. Comecei a ler minha Bíblia e não mudou nada. I prayed, but my circumstances are still the same. Eu orei, minhas circunstâncias continuam iguais. We are responsible to do what God has called us to do, and He'll take care of the circumstances. Nós somos responsáveis por fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer e Ele vai tomar conta das circunstâncias. God is the sovereign, He is in control of your circumstances. Deus é soberano e Ele está no controle das suas circunstâncias. And God can give you strength and stability and peace in the midst of very difficult circumstances. E Deus pode te dar estabilidade, força e paz no meio de seja quaisquer forem as circunstâncias. And we have to keep on looking to Jesus. E nós temos que continuar olhando para Jesus. Oh, I know that sounds so simple. Eu sei que isso parece tão simples. But oftentimes I've met people who say, it's not going to do any good. E tantas vezes eu encontro pessoas que dizem assim, mas não vai adiantar nada. But this is not some psychological trick to try to fool people into thinking everything is all right. Mas esse não é nenhum truque psicológico tentando enganar as pessoas e fazer com que elas pensem que está tudo bem. But we are to humble ourselves under the mighty hand of God. Mas nós devemos nos humilhar sob as mãos do Deus Todo-Poderoso. And in His own time He will lift us up. E no momento certo, no momento dele, Ele nos levantará. And we are told that we should have the same mental attitude as the Lord Jesus Christ. E a palavra de Deus nos ensina a ter a mesma atitude mental do Senhor Jesus Cristo. In Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Filipenses 2:5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. You're to have the same attitude that Jesus had. Ou seja, tem a mesma atitude que ele teve. And so when it says we need to consider the Lord Jesus Christ and what He endured, assim, significa que nós devemos considerar o Senhor Jesus Cristo e o que Ele passou. Paul gives us a little understanding about what's involved. E Paulo nos dá uma pequena compreensão do que está envolvido nisso. In Philippians 2:6 it says that Jesus, existing in the form of God. O verso 6 nos diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus.
Now, this word form here, it's not talking about an outward shape, but it's talking about an inward essence. E essa palavra forma não está falando do formato externo, mas da essência interna. And he did not consider it robbery to be equal with God. E não julgou como usurpação o ser igual a Deus. You have to usurp. Okay. This word you have here, usurp, it's an interesting word. A palavra que nós temos aqui para usurpação é interessante. And it means to hang on to something tightly. E que significa se agarrar a algo com muita firmeza. And it means to hold on to it very tightly and refuse to let it go. E significa segurar realmente com muita força e se recusar a largar. And he's saying here he did not consider being equal with God something that he had to cling to at all costs. E aqui a ideia do texto é que o fato dele ser igual a Deus não foi algo a que ele se apegou e quis clamar por aquilo com todos os custos. Jesus is God, Jesus é Deus. eternal God who has always existed. Deus eterno que sempre existiu. He has always had the essence of God. Ele sempre teve a essência de Deus. But he did not consider that equality with God something he had to cling to. Mas ele não considerou essa igualdade com Deus algo a que ele deveria se apegar. But it says in verse 7, he emptied himself. E o verso 7, em vez disso, diz que ele se esvaziou. Now Jesus left the glories of heaven and took upon himself the form of a bondservant. E assim o Senhor Jesus Cristo deixou a glória no céu e vindo à terra tomou a forma de um servo, de um Now this is escravo. tremendous humiliation. E isso é uma tremenda humilhação. And he took the essence of a bondservant. E assim ele tomou a essência de um servo. And he came in the likeness of men, that is, he took upon himself true humanity. Tornando-se em semelhança de homens. And so now, eternal God is suffering all of the limitations of humankind. E agora então, o Deus eterno está sofrendo todos os limites de um ser humano. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. He humbled himself Ele se humilhou, and he became obedient. e ele tornou-se obediente. Jesus did not feel like going to the cross. Jesus não estava assim bem afim de ir para a cruz. That was not his will. Não era o seu desejo. That was not his desire. Não era a sua vontade. What did Jesus say? O que foi que Jesus disse? Father, if it be your will, let this cup pass from me. Ele disse: Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Nevertheless, not my will, but your will. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. You see here that there is a contrast between the will of Jesus and the will of the Father. Tá vendo que aqui há um contraste entre a vontade de Jesus e a vontade do Pai? And 3 times Jesus prayed, take it away. E 3 vezes o Senhor Jesus rogou: tire isso de mim. Take it away. Tire de mim. Take it away. Tire de mim. 3 times. 3 vezes. But he said, I'm willing to do your will. Mas ele também disse: eu quero fazer a tua vontade. Jesus knew the tremendous physical agony Jesus conhecia a tremenda agonia física that he would endure in crucifixion. que ele ia sofrer na crucificação. But even more than that, he knew the tremendous agony of soul that he would suffer when the sins of the world were put upon him. Mas mais forte do que isso, ele sabia a tremenda agonia da alma pela qual ele passaria
por todas as almas quando os pecados tivessem colocados sobre ele. It was not the crucifixion that caused Jesus to cry out, my God, why have you forsaken me?" Não foi a dor física na cruz que fez com que ele clamasse: meu Deus, por que o Senhor me desamparou, me abandonou? For the first 3 hours on the cross, Jesus was suffering physically. Porque nas 3 primeiras horas lá na cruz, Jesus estava sofrendo fisicamente. But it was during those 3 hours he carried on conversations. Mas até durante essas 3 horas, ele até levou adiante algumas conversas. And he prayed, "Father, forgive them. They know not what they do." E ele orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Here's where he talked to Mary, his mother, and to John. E ele fala com Maria, sua mãe, e com João. But at 12 o'clock noon, darkness covered the earth. Mas às 12 horas do dia, a escuridão cobriu a terra. And it was then that God the Father poured out the sins of the world on his Son Jesus Christ. E foi nesse momento que Deus Pai derramou os pecados do mundo sobre o seu Filho, Jesus Cristo. And it's when your sins were put upon Jesus that he screamed out. E foi quando os seus pecados foram colocados sobre Jesus que ele He gritou. screamed out, my God, why have you forsaken me?" Ele gritou: meu Deus, por que me desamparou? He is there fulfilling the will of the Father in order to provide for your salvation. Ele está lá fazendo a vontade de Deus nesse momento para poder trazer a você a salvação. Consider him. Considere-o. What did he have to do in order to provide our salvation? Considere o que ele teve que fazer para poder dar a você a salvação. And because of what he did on the cross, we can have the forgiveness of sins and the gift of eternal life. E por causa do que ele fez na cruz, nós podemos ter o perdão dos pecados e o dom, o presente da vida eterna. And we can receive this as a free gift simply by faith in Jesus Christ. E podemos receber esse dom gratuito colocando a nossa fé no Senhor Jesus. And we are to have the same attitude in ourselves that Jesus had on the cross. E assim devemos ter em nós a mesma atitude que o Senhor Jesus Cristo teve na cruz. What is this mental attitude? E qual é essa atitude mental? Humble yourself under the plan of God. Humilhe-se debaixo do plano de Deus, Looking unto Jesus. olhando para Jesus. And when we begin to focus upon the Lord Jesus Christ and what he did to give us salvation, E quando começamos a colocar o nosso foco no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez pela nossa salvação, then you begin to realize that the problems that you have in life are insignificant in comparison. é nesse momento que você começa a perceber que os problemas que você tem na vida são incomparáveis, insignificantes perto do que Ele fez. So we need to get our eyes on the Lord Jesus Christ and get our eyes off self. E assim precisamos colocar os nossos olhos no Senhor Jesus e tirá-los de nós mesmos. Now there's much popular teaching in psychology today that says man's greatest problem is that he has low self-esteem. Existe um ensino muito popular na psicologia hoje em dia que diz que o maior problema do ser humano é a sua baixa autoestima. That's not what the Bible says. Mas não é o que a Bíblia diz. But rather the Bible says no one hates himself, but rather he loves and cherishes himself. A Bíblia diz que, na verdade, ninguém odeia a si mesmo, mas, pelo contrário, ele ama a si mesmo e ele celebra a si próprio. You remember in Matthew 22:39, you shall love your neighbor as yourself. Lembre-se que em Mateus 22:39, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. You already love yourself. Ou seja, você já ama a si próprio. And in Ephesians 5:29, he says, no one ever hated his own flesh. E em Efésios 5:29 está escrito: porque ninguém jamais odiou a própria carne. You don't hate yourself. Você não se odeia. Now, maybe you don't like your circumstances.
Talvez você não goste das suas circunstâncias. And what I find frequently is people who say, I hate myself, they're saying, I don't like the way things are in my life. E o que eu percebo frequentemente é que quando as pessoas dizem assim, eu me odeio, elas estão querendo dizer, eu não estou satisfeito com as circunstâncias pelas quais estou passando. And when you begin to dig underneath this, you find out this is really a statement of saying, I love myself so much, and I think I don't deserve this. E quando você começa a escavocar uma declaração como essa, você acaba descobrindo que o que a pessoa quer dizer é, eu me amo tanto que eu não estou satisfeito com a situação ao meu redor. I deserve better in life. Eu mereço mais na vida, algo melhor. And man's problem is that he pays too much attention to self, not too little. E o problema do ser humano realmente é que ele dá muita atenção a si próprio e não ele dá pouca atenção. In Philippians chapter 2, E em Filipenses capítulo 2, he says everyone is seeking their own and not the things which are of Christ Jesus. a palavra de Deus diz que todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. What we need to do is focus upon the Lord and get this focus off from self. E então o que temos que fazer é colocar o foco no Senhor Jesus Cristo e tirá-lo de nós. And we have already seen what the natural man looks like. Já vimos qual é a aparência do homem natural. In 2 Timothy 3, verses 1 to 5, Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, men will be lovers of themselves, diz que os homens serão egoístas, amantes de si próprios, not lovers of God, não amantes de Deus. lovers of money, Avarentos, que é amantes do dinheiro, boasters, proud, jactanciosos, arrogantes, blasphemers, blasfemadores, disobedient to parents, desobedientes aos pais, unthankful. ingratos. I was talking to a woman who was complaining about her difficult life, Estava conversando com uma mulher que estava reclamando da sua vida difícil. and I reminded her of what God had done in expressing His love at the cross. E eu a lembrei do que Deus havia feito expressando seu amor na cruz. And she said, well, that's good, but He hasn't done anything for me lately. E ela disse, bem, isso é bom, mas Ele não tem feito nada para mim ultimamente. Totally unaware of the grace of God and the mercy of God in her life. Totalmente sem noção do amor e da graça de Deus por sua vida. And one of the great sins among Christians today is that they are not thankful. E um dos maiores pecados dos cristãos hoje em dia é que eles são ingratos, Unholy, não são santos, unloving, não amam, unforgiving, não perdoam. slanderers, whatever you, implacable, Implacáveis, caluniadores, without self-control, sem domínio de si, brutal, cruéis, despisers of good, inimigos do bem, traitors, traidores, headstrong, atrevidos, haughty, enfatuados, lovers of pleasure rather than lovers of God. mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. What a horrible list. Que lista horrível. Focus is all on self. O foco todo sobre si próprio. It's what I want, É o que eu quero, rather than focusing upon the Lord. em vez do foco estar em Deus. Now we need to have a proper view of ourselves E nós temos que ter uma visão apropriada de nós mesmos, according to the Word of God. de acordo com a palavra de Deus. Now, there are some people who teach what I would call a worm theology. E há muitas pessoas ensinando o que eu chamaria de uma teologia calorosa. I'm a worm. Oh, worm. Sorry. A teologia da minhoca. Perdão. And they say, I'm just a worm, I have no value. E eles dizem, eu sou um verme, eu não valho de nada. No, that's not what the Bible teaches us either. Bem, não é também o que a Bíblia ensina. But I need to know who I am in Jesus Christ. Mas eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. And my self-esteem, my self-worth comes from not
thinking I am good, I'm great. E a minha autoestima não vem de eu achar que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, But rather knowing who I am in Jesus Christ. e sim de saber quem eu sou em Cristo Jesus. As many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. A palavra de Deus diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. And the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. I have worth because I am created in the image of God, and beyond that, I'm a child of God. Ou seja, eu tenho valor porque eu fui criado segundo a imagem de Deus, e além disso eu sou filho de Deus. And it's who I am in Jesus Christ. E é quem eu sou em Cristo Jesus. In Colossians 2:9 it says, "In Christ dwells all the fullness of the Godhead bodily." E Colossenses 2:9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. And you are complete in Him. E você está completo nele. That's your position in Christ. Essa é a sua posição em Cristo. It's perfect. É perfeita. And you don't lack anything in Christ. E não falta nada para você em Cristo. And so if I understand who I am in Christ, this gives me significance. E assim, se eu compreendo quem eu sou em Cristo, isso me dá significado. I'm a child of God. I'm a child of the King. Eu sou um filho de Deus, filho do Rei. And because I have a loving Heavenly Father, I can be assured of His care for me. E porque eu tenho um Pai Celeste amoroso, eu posso estar seguro de que Ele se importa comigo. And I can have assurance that He is going to work in my life for my benefit. E segurança de que Ele há de trabalhar na minha vida em meu benefício. Being confident of this very thing, E assim, estando bem certo de tudo isso, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Don't focus on the moment. Não coloque o seu foco no momento. Understand I am here for a purpose, and it's to bring glory to God. Compreenda, eu estou aqui por um propósito, e esse propósito é trazer glória a Deus. If you know who you are in Christ, Se você sabe quem você é em and Cristo, you know what your ultimate destiny is going to be, e se você sabe qual o seu destino final há de ser, that you are an heir of God, que você é herdeiro de Deus, and that God is working to complete His plan in you, e que Deus está trabalhando para completar o seu plano em você, it's going to change your entire focus in life. isso muda totalmente o seu foco na vida. God is working in you to accomplish His good pleasure. Deus está trabalhando em você para realizar completamente o prazer dele. And so in spite of any difficulties in life, I need to focus upon the Lord. E assim, independente de todas as dificuldades da vida, eu preciso colocar o meu foco sempre em Deus. Now we are inadequate in and of ourselves to live in God's way. Bem, e nós, em nós mesmos, nós somos inadequados para viver da maneira de Deus. Nevertheless, Entretanto, God has chosen us Deus nos escolheu for His own purposes. para os seus próprios propósitos. He has chosen you to be a testimony of His love in the world. Ele escolheu a você para ser um testemunho do seu amor neste mundo. He wants you to be a testimony in spite of all of the pressures and problems of life. Ele quer que você seja testemunho dele, a despeito de todas as pressões e as dificuldades na vida. We are to be lights shining in the darkness, Devemos ser luzes brilhando na escuridão, in the midst of a crooked and perverse generation.
no meio de uma geração pervertida e corrupta. So everything around you may be chaos, Ou seja, tudo ao seu redor pode estar um completo caos. and you ought to be a pillar of stability. E você deve ser uma coluna de estabilidade. Now you may face suffering and difficulties and problems. Talvez você venha enfrentar dificuldades, problemas, situações ruins. And Jesus said, in the world you will have tribulation. E o Senhor Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. There's no promise in the Word of God that if you live a godly life, your life will be pleasant. Nenhuma promessa há na palavra de Deus de que se você viver uma vida piedosa, a sua vida será agradável. But we do have the promise that God will take every situation in your life and make it work for good in His plan. Mas há uma promessa de que Deus pega toda a situação na sua vida e faz com que ela trabalhe para o bem. And in spite of any inadequacies that you have, God can use you. E a despeito de todas as características inadequadas que você tem, Deus quer te usar. In spite of the fact that we don't have the ability to change our circumstances, A despeito do fato de que nós não temos a capacidade de mudar as nossas circunstâncias, nevertheless, God has chosen to work through us to be a testimony to the world. ainda assim Deus escolheu trabalhar através de nós para testemunho a este mundo. In 1 Corinthians chapter 1, E 1 Coríntios capítulo 1, you see your calling, brethren. veja que ele está chamando de irmãos. Not many wise according to the flesh, Reparai, pois, na vossa vocação, not many mighty, not many noble are called. perdão, ele não está chamando. I'm sorry, will you repeat that? No, I just read the verse. Ok. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. He has chosen the weak things of the world to put to shame the things that are mighty. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. I'm a foolish thing. Eu sou algo fraco. I'm a weak thing. Eu sou algo louco. Eu inverti na hora de falar. And God has a purpose for each one of us. E Deus tem um propósito para cada um de nós. And to demonstrate that God will take those who are inadequate and in His plan they will have success. E para mostrar que Deus pega esses para usar no seu plano, esses daí são os que vão ter sucesso. God has chosen the base things of the world and the things that are despised. God has chosen. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. The things which are not to bring to nothing the things that are. That no flesh should glory in His presence. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. But of Him you are in Christ Jesus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. We'll have a lot of difficulties in the world, but know that we are in union with Jesus Christ. Nós temos muitas dificuldades neste mundo, mas lembre-se, saiba que nós estamos em Cristo Jesus. Who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. O qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. And God is working in your life. E Deus está trabalhando na sua vida. So it's written, he who glories, let him glory in the Lord. E assim está escrito, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No, it's hard. Não é fácil. We don't like it. A gente não gosta. We want a nice, comfortable life. A gente quer uma vida legal, confortável. God has not promised that to us. Mas Deus não nos prometeu isso. Maybe we have it some of the time, but it's not guaranteed to any of us. Talvez em um momento em que a gente venha a ter isso, mas não está garantido para nós.
And so God has chosen to work through us to be a testimony to the world. E assim Deus escolheu trabalhar através de nós para sermos uma testemunha ao mundo. So here's a verse I want you to learn if you don't already know it. E aqui vai um versículo que eu quero que você memorize se você ainda não sabe. Matthew 5:16. Mateus 5:16. Memorize this verse. Memorize esse versículo. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. I think this is an important verse for us to learn. Eu acho que esse é um versículo importante para nós aprendermos. Why? Por quê? Because when I am faced with problems in life, Porque quando eu me dou de frente com problemas na vida, when people are causing me pain and suffering, quando as pessoas me causam dor e sofrimento, I need to remember that I'm to shine as a light in the darkness. eu preciso me lembrar que eu estou aqui para brilhar como uma luz na escuridão. It's not about me, it's about my testimony for the Lord. Não se trata de mim, trata-se do meu testemunho para o Senhor. So let your light shine before men, E então deixe a sua luz brilhar diante dos homens, so that they can see. para que eles possam ver. But you know how we are, Mas você sabe como é que nós somos. okay? You pull my hair, I'm going to pull your hair. Você puxa o meu cabelo, eu puxo o seu. You say something bad to me, I'm going to say something worse to you. Você diz algo ruim para mim, eu digo um pior para você. You hit me, Você me acerta, and I'm going to hit you twice. eu vou te bater 2 vezes. See, so many of you are smiling. I know this is exactly what you do. E tantos de vocês estão sorrindo que eu estou vendo que isso é exatamente o que vocês fazem. That's the way we are. É assim que nós somos. But it's not the way we should be. Mas não é assim que nós deveríamos ser. I need to focus on the Lord. Eu preciso colocar o meu foco no Senhor. So the next time somebody hurts you, E assim, da próxima vez que alguém te machucar, causes you problems, ou te causar problemas, or you face some suffering situation in life, ou você enfrentar uma situação sofredora na vida, I want you to remember this verse. eu quero que você se lembre desse versículo. Let your light so shine before men that they may see your good works. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. The result will be they will glorify your Father in heaven. E o resultado é que eles glorificarão o vosso Pai que está nos The céus. good works here are being obedient to God and living by faith. As boas obras aqui são obedecer a Deus e viver pela fé. We need to focus on the Lord. Nosso foco precisa estar no Senhor. And the Bible does tell us that there is a peace that passes understanding. E a Bíblia também nos diz que há uma paz que ultrapassa todo o entendimento. And you may think this is not possible given my circumstances. E talvez você pense assim, mas isso não deve ser possível olhando para a minha circunstância. But it is possible. Mas é possível. If you'll focus on the Lord, do things His way. Se você colocar o seu foco no Senhor e fizer as coisas do jeito dele, It doesn't say that suddenly God's going to make everything better and take away all the pressure. Ele não está dizendo que de repente ele vai tornar tudo melhor e tirar toda a pressão. But you can have peace in spite of the circumstances. Mas você pode ter paz mesmo nas circunstâncias desfavoráveis. Okay, it doesn't like that. Never mind. So what do we do? Então, o que faremos? We need to have an obedient response in words, in thoughts, in deeds. Devemos ter uma reação positiva nos pensamentos, nas palavras, nas ações. Psalm 119, 165. Salmo 119, 165. Those who love your law have great peace, Grande paz têm os que amam a tua lei,
and nothing causes them to stumble. Para eles não há tropeço. Isaiah 26, 3 and 4. Isaías 26, 3 e 4. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. You believe that? Você crê nisso? Really? De verdade? You see, it says, whose mind is stayed on you, focused on you. Ele diz aquele cujo propósito é firme, está em ti, cujo foco está em ti. Trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. In Isaiah chapter 40, E em Isaías 40, have you not known? não sabes, Have you not heard? não ouviste, The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, His understanding is beyond limits. não se pode esquadrinhar o seu entendimento. God doesn't get tired. Deus não se cansa. God doesn't get sleepy. Deus não fica com sono. And not only that, there's no limit to his understanding. E não só isso, mas não há limite para o seu entendimento. So when God has a plan for your life, he knows it perfectly. E assim, quando Deus tem um plano para a sua vida, Ele conhece esse plano perfeitamente. He knows what you can stand by way of pressure. Ele sabe o quanto você pode aguentar na pressão. He knows what you need by way of provision. E Ele sabe o que você precisa na provisão que Ele dá. And in verse 29, he gives power to the weak. E no verso 29, faz forte ao cansado. You're faced with tremendous difficulty and you say, I can't stand this. E você enfrenta uma dificuldade tremenda e diz, eu não aguento mais. I don't have the strength to endure this. Eu não tenho a força para suportar isso. He gives power to the weak. Ele dá força ao cansado. And to those who have no might, he increases strength. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Now even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Hey, the youths, the young men, these are the ones strong, vigorous. Ou seja, o jovem, aquele que é cheio de vigor, de força, But they have limits. até eles têm limites. Even the strongest, Até o mais forte, even they will fall. até eles caem. But Mas those who wait on the Lord shall renew their strength. os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Now this word to renew, it's a word for exchange. E essa palavra renovar é uma palavra para trocar. And you can exchange your strength for his strength. E você pode trocar a sua força pela força dele. And the word for waiting here, it's one of the strongest words in the Hebrew for faith. E essa palavra esperar aqui é uma das palavras mais fortes na língua hebraica para fé. We can illustrate it this way. Podemos ilustrar dessa forma. You have a very fine thread, Você tem uma linha bem fina, bem tênue, and it can easily be broken. e ela pode ser facilmente arrebentada. Not much strength there. Não tem muita força nessa linha. But as you take this thread Mas você pega essa mesma linha and another little thread, e uma outra linha another. e outra, and you begin to weave those together, e você começa a trançá-las. they become stronger. E elas se tornam fortes. And then as you take more and you begin to weave them together, E aí você pega mais e coloca nessa trança. this tiny little thread that is so easily broken will become a mighty cable that nothing will snap. Esse fio tão fininho que facilmente se quebra vai se tornar um verdadeiro cabo inquebrável, inquebrantável. And your faith can be this way. E a sua fé pode ser dessa forma. You have some little
problem today, Você tem algum pequeno problema hoje and you trust God. e você confia em Deus. Not very big, Não é muito grande, but you trust God for it. mas você confia em Deus a respeito dele. Maybe you're just walking down the hill and you say, God, help me to get to the bottom without falling. Às vezes você só está descendo a alguma rua, alguma colina, e você fala assim, me ajuda a chegar lá embaixo sem tropeçar. That's not very big, Isso não é nada grandioso, but you can ask God, mas você pode pedir a Deus. trust Him to help you. Confie nele para ele te ajudar. Lord, help me get to work without an accident. Senhor, me ajuda a chegar no trabalho sem nenhum acidente. Now that takes more faith in this country. Bem, nesse país é necessário mais fé. But you see what happens, you take these little threads of faith and you begin to weave them together. Então perceba, o que você faz é pegar esses fios tênues de fé e trança uns aos outros. And when you face a great difficulty, E aí, quando você estiver diante de uma grande you'll find that your dificuldade, faith is not this little thread that can easily be broken. você acaba descobrindo que a sua fé não é esse fio tão fininho que facilmente se quebra. Now you have a great cable, Agora você tem um grande cabo, strong, forte. and you can exchange your strength for His strength. E você pode trocar a sua força pela dele. And it says they will mount up with wings like eagles. E diz que eles sobem como asas, com asas como águias. The eagle is one bird that will rise above a storm. A águia é um pássaro que sobe além da tempestade. Other birds, when a storm is coming, they fly to cover. Outros pássaros, quando a tempestade vem, elas correm procurar abrigo. But not the eagle, it will fly above the storm. Mas não a águia, ela sobe acima da tempestade. And when you face the storms of life, you can rise above it. E quando você for enfrentar as tempestades da vida, você pode subir para além delas. This is a statement here that you can have victory over the problems of life. E essa é a declaração que te mostra que você pode ter vitória sobre os problemas da sua vida. That you do not need to allow the circumstances of life to dictate whether or not you're going to have victory. E você não precisa deixar as situações e os problemas dizerem a você se você vai ter vitória ou não. You can rise above it. Você pode se colocar acima delas. You can run and not be weary. Você pode correr e não se cansar. See, even the youths, they get weary. Veja, até os jovens se cansam. The young men shall utterly fall. E diz que o homem jovem, ele But cai in your totalmente. spiritual life, you can run and not get weary. Mas na sua vida espiritual, você pode correr sem se cansar. You can walk and not faint. Você pode andar e não se fatigar. But you can never do this if your eyes are upon yourself. Mas você nunca conseguirá fazer isso se estiver com os olhos fitos em si mesmo. He will give perfect peace to those who are focused on Him. Ele dá paz perfeita àqueles que estão com os olhos fitos nele. And you have to wait on the Lord. E você tem que esperar no Senhor. You trust Him moment after moment. Confie nele momento após momento. And you will find that you have risen above the circumstances of life. E você vai descobrir que você está acima das circunstâncias da vida. Now I know that your life may be difficult at times. Eu sei que às vezes sua vida pode ser difícil. In 2 Corinthians 4:7 and following, Em 2 Coríntios 4, 7 e os subsequentes, we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. You are not Superman. Vocês não são super-homens, You're not Wonder Woman. não são mulheres maravilhas, You don't have superpowers. não têm superpoderes.
And there's a reason for that. E há uma razão para isso. If you could do everything in your own strength, Se você é capaz de fazer tudo na sua própria força, then you would get the glory. então a glória vai para você. But God has put a treasure in this earthen vessel, talking about our limited bodies. Mas Deus colocou um tesouro nestes vasos de barro, falando dos nossos corpos terrenos, With our limited abilities, com os nossos limites de habilidades, so that the glory may go to God. para que a glória vá para Deus. Now he says we are hard pressed on every side, but not crushed. E ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. There may be tremendous pressure. Talvez chegue a haver tremenda pressão, If you trust God, it will not crush you. mas se você confiar em Deus, ela não vai te esmagar. We are perplexed, but not in despair. Perplexos, porém não desanimados. What does it mean to be in despair? O que significa estar desanimados? I give up. Eu desisto. There's no help. Não há ajuda para There mim. is no hope. Não há My esperança. problem is so bad that even God can't solve it. O meu problema é tão grande que nem Deus dá conta dele. Now we're perplexed. A lot of times we don't understand it, E muitas vezes a gente fica perplexo, não consegue entender, but we're not in despair. mas não desanimamos. We're persecuted, but not forsaken. Perseguidos, porém não desamparados. You may have tremendous pressure on you in life, but God has not forsaken you. Pode haver pressão tremenda sobre a sua vida, mas Deus não te desampara. Struck down, but not destroyed. Abatidos, porém não destruídos. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also rested in our body. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. We need to manifest the life of Christ in our experience. Precisamos manifestar a vida de Cristo na nossa experiência. See, we're not here for us. Não estamos aqui para nós We're mesmos. here to fulfill God's purposes. Estamos aqui para realizar o propósito de Deus. In verse 11, again, he says that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. E no verso 11 ele diz: para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. We're here to bring glory to God. Estamos aqui para trazer glória a And if Deus. we could ever get that through our thick heads, E se a gente, em algum momento, conseguir fazer isso entrar na nossa cabeça dura and focus on pleasing God in any circumstance, e colocar o nosso alvo em agradar a Deus em qualquer que seja a circunstância. you may say, I don't like my circumstances, I hate my circumstances. Você pode até dizer: eu não gosto das circunstâncias em que estou envolvido, eu as detesto. But why are you here? Mas por que e para que você está aqui? You are here to be a testimony to the world. Você está aqui para ser um testemunho para o mundo. You are here to be a testimony to other believers, Você está aqui para ser um testemunho para outros crentes, to strengthen them so that they can also endure the same sufferings that you're going through. para fortalecê-los, para que eles também possam suportar sofrimentos que você também suporta. So in 2 Corinthians 4:16, E assim, 2 Coríntios 4:16, therefore we do not lose heart. por isso não desanimamos. We don't quit, we don't give up, A gente não abre mão, a gente não desiste, we don't despair. não desanimamos. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. So things on the outside may be very, very bad, E assim as coisas exteriormente podem chegar a estar muito ruins, but day by day you can grow stronger on the inside. mas a cada dia você pode ficar cada vez mais forte por dentro. In verse 17, E o verso 17, our light affliction, which is for but a moment, a nossa leve e momentânea tribulação, whatever it is you're facing, whatever you're suffering,
it's a light affliction. Seja o que for que você estiver enfrentando e pelo que você possa estar passando, é leve. Now, from our perspective, it may be very heavy, but Paul says it's a light affliction. Talvez sob a nossa perspectiva ela seja muito pesada, mas Paulo diz que ela é leve. And he says it's temporary. E ela diz que é momentânea, temporária. It's only for a moment. É só por algum instante. It may seem like a long time to us, but in the eternal scheme of things, it's only a moment. Para nós pode parecer algo longo, mas no plano eterno é algo bem temporário. It is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. You may think you have a heavy burden now. Você talvez esteja imaginando que está com um peso grande agora. But if you keep on enduring this according to God's word, Mas se você continuar persistindo nisso, de acordo com a palavra de Deus, you're going to have a great burden to carry for all eternity. você pode ter um peso para carregar na eternidade também. It's called an eternal weight of glory. Chama-se o eterno peso de glória. So while we do not look at the things that are seen, but the things which are unseen. E assim não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. What are the things that are seen? Quais são as coisas que se veem? Circumstances of life. As circunstâncias da vida, Your problems, your pressures. seus problemas, The pressões, people that are causing you hurt. as pessoas que estão te causando dor. He said we need to be looking at the things that are not seen. E aqui diz, precisamos olhar as coisas que não se veem, The eternal realities. as realidades eternas. Because the things that are seen are temporary. Porque as coisas que se veem são temporais, The things that are not seen are eternal. mas as que se não veem são eternas. Where are you going to put your focus? E você vai colocar a sua atenção, o seu foco em quê? You're going to focus on the Lord, No Senhor? or are you going to look at you? Ou vai olhar para si mesmo? Look at the people around you. Ou olhar para as pessoas ao seu redor? Look at your circumstance. Olhar as circunstâncias? Or are you going to look at the eternal realities which we cannot see with our physical eyes? Ou você vai escolher olhar as realidades eternas que nós não podemos ver com os nossos olhos carnais? You can have contentment Você in every pode, circumstance. você pode ter contentamento em toda circunstância. Your choice. A escolha é sua. Let's have a word of prayer. Vamos orar. Father in heaven, I give thanks that you are a God of love. Pai dos céus, te agradecemos porque o Senhor é o Deus de amor. You manifested your love by sending your Son to die on the cross for our sins. O Senhor manifestou o seu amor mandando o seu Filho para morrer na cruz por nós. You have demonstrated your love by providing a perfect plan for us. E demonstrou o seu amor provendo um plano perfeito a nós. And you've already seen every circumstance of our life, including the things that are yet to come. E todas as circunstâncias da nossa vida o Senhor já viu, inclusive as que ainda hão de vir. And in this plan, it's possible for us to bring you glory. E nesse plano nos é possível trazer glória ao Senhor. I pray, Father, that we would learn to focus our thoughts upon the Lord Jesus Christ. Rogo, Senhor, que nós venhamos a aprender a colocar o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. To turn our focus away from self E tirar os olhos de nós mesmos. May we seek to bring you glory in everything in our lives. Que nós venhamos a buscar se trazer glória em todas as coisas de nossa vida. May we let our light shine before men in such a way that they may see our good works and glorify you. Que nós façamos a nossa luz brilhar perante os homens de tal maneira que eles vejam as nossas obras e te glorifiquem.
So I pray that your Holy Spirit will challenge us by the things that we've seen tonight. E eu rogo que o teu Santo Espírito venha nos desafiar com relação às coisas que aprendemos esta noite. That in all things in our life the Lord Jesus Christ might be high and lifted up. Que em todas as coisas na nossa vida o Senhor Jesus Cristo seja enaltecido. That he would have the preeminence. Que Ele tenha a preeminência. That we might please you in all respects. E que nós venhamos a te agradar em todos os aspectos. I ask this in Christ's name. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Okay, let's take our break. Então vamos ter o intervalo.